Bom dia, senhores. Estamos aqui novamente no segundo dia de jornada de debates do Sindosfil. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Gaudilei falando um pouco sobre as questões de jornada de trabalho e hoje nós conversaremos aqui um tema muito importante para a gestão de recursos humanos. Estou aqui com o meu amigo Fernando Zucchi, que é diretor de mercado e responsável pela empresa WFO. O Fernando também é formado em Direito, MBA em Gestão de Negócios, está com mais de 10 anos nesses processos de otimização de escala. E nós vamos falar da importância da escala de trabalho hoje no segundo dia de jornada de debates do Sindocil. Fernando, seja bem-vindo. É mais uma satisfação enorme em vê-lo novamente. Está aqui contribuindo com o sindicato, com um tema tão importante aí na área de recursos humanos. Beleza, doutor Edson, então primeiro também muito obrigado pelo convite, todo o Sindosfil, toda a equipe. Como falei, cheguei um pouquinho mais cedo hoje, me sinto em casa, me sinto literalmente em casa, poder tomar uma água, um café, como se estivesse realmente no meu ambiente familiar. Agradeço novamente a oportunidade de poder estar trazendo esse tema, que é um tema realmente que está em alta, e que traz grandes desafios, mas também muitas entregas. Então, muito obrigado aí pelo convite para toda a família do Sindosfil. Você já é da casa, fique bem à vontade. Fernando, uma das coisas que me preocupa dentro desses 40 anos de administração hospitalar é a forma como os gestores vêm conduzindo as respectivas jornadas de trabalho, as suas respectivas escalas. Eu vejo que, num contexto geral, essa é uma das maiores dores hoje nas questões de gestão hospitalar. Mas à vista que a sistemática de um processo de escala em um outro ambiente, ele já é uma dificuldade muito grande. Mas quando nós falamos de uma complexidade que é um hospital, essa questão de saber formatar uma escala e saber como ela funciona, para mim ela é de fundamental importância. Então eu queria inicialmente que você fizesse uma contextualização com relação a essa importância dos gestores terem esse conhecimento. Não, beleza. Esse modelo, o senhor também é do litoral litoral, vou aqui falar até de uma forma mais tranquila, volto a falar, me sinto em casa. Sim. O senhor é do litoral e existe uma Santa Casa muito antiga lá. Eu sempre uso como referência a Santa Casa, foi uma das primeiras, então a gente sabe que a saúde no Brasil, ela começou através das Santas Casas e isso foi evoluindo. Mas o mais engraçado e intrigante em toda essa relação, que o modelo operacional não mudou nos últimos 200, 300, 400 anos. Ele é muito holístico ainda. Ele depende muito do feeling, da experiência do gestor para dizer aonde eu preciso ter o colaborador certo na hora certa. Por mais que a tecnologia evoluiu, então se a gente estiver falando de 200, 300 anos, 400, 500 anos atrás, a gente simplesmente saiu de uma forma onde existia uma escrita manual mesmo, no sentido de caneta, de lápis, letras lindas, por sinal, que o tempo foi degradando essa competência, então hoje a letra está cada vez mais feia, mas saiu daquele modelo de papel, onde era escrito, para o modelo de Excel. Mas ainda é o mesmo modelo. Se a gente for para qualquer unidade hospitalar, a gente vê ainda, sua grande maioria, que elas não têm uma base, com dados e fatos para tomar decisões. A gente não sabe quem é que está trabalhando, onde é que é o momento que está faltando, sobrando, é puramente feeling. Não que o feeling seja errado, Sim. Mas usar dados e fatos nunca foi tão importante para isso. Eu tenho uma das perguntas que as pessoas sempre fazem nessas jornadas, elas encaminham para que a gente possa fazer esses debates, né? Uma que chegou aqui para nós é assim: como uma escala de trabalho bem estruturada contribui para a qualidade do atendimento e a segurança do paciente? Isso eu acho que é vital, né? Legal. Por mais que o sindicato ele tem todo um apelo e obviamente pela sua natureza de existir, voltado aos recursos humanos, aos contenciosos, e ter uma relação direta com os recursos humanos dos hospitais, principalmente com o Dr. Edson, que está à frente hoje, falamos sobre leis novas, o governo ele pode ser muito criativo, muito defensor e às vezes também que nos desafia muito. Todos os dias vem coisas novas. Por mais que então a gente
esteja falando em relação a recursos humanos, ter o planejamento, ter toda a gestão da sua força de trabalho, a otimização da força de trabalho, ela não vem só dar respostas para os recursos humanos, ela vem principalmente dar uma visão para a área de negócio. Ter a pessoa certa no lugar certo e na hora certa vai salvar vidas, vai ajudar a ter menos contencioso trabalhista, vai ajudar a ter a satisfação do paciente bem atendido e também também vai ajudar a não sobrar colaboradores, porque ter a pessoa certa no momento certo vai me ajudar a economizar. Então vamos usar uma métrica, doutora Edson, que eu sempre falo isso nas nossas reuniões com os hospitais, é o seguinte: se eu tenho uma segunda-feira um movimento no hospital e uma sexta-feira com movimentos e fluxos diferentes, por que eu tenho a mesma força de trabalho escalada? Será que na segunda eu deveria ter mais pessoas e na sexta-feira menos? Então todo esse balanceamento é onde vai contribuir na segurança do paciente, na segurança trabalhista. Então, envolve tudo. Ter uma solução, ter o planejamento, ele vem para revolucionar o ambiente hospitalar. Me diz uma coisa, diante disso, eu sei que a sua empresa, WFO, trabalha com uma sistematização importante em ter esse controle e dar essa tranquilidade na gestão das escalas e, obviamente, até como otimizar a mão de obra dentro do hospital. Me explica um pouco como é que funciona esse software, o que ele pode agregar nessas gestões. A gente vai trabalhar com 4 colunas muito bem distintas. Então, a primeira questão é até a questão do dimensionamento. Entender realmente, isso pode ser através do Corém, pode ser através de dimensionamento. Nós temos uma parceria muito forte, né, uma relação umbilical com a MV, então onde a gente pode buscar dados para fazer realmente o dimensionamento. Entender aonde eu preciso ter mais ou menos pessoas. O segundo âmbito é a questão do planejamento. A gente tem que parar de fazer escalas e começar a planejar. É isso. Escala é uma coisa remota, é uma coisa que parece que está no controle remoto, automática. Não. Nós olharmos o cenário, entender onde é que falta, onde é que sobra, fazer essas distribuições. O desafio, que como se faz muito em Excel, dá muito retrabalho ter que ficar pensando todos os meses. Então, aonde entra a solução? Fazer o planejamento, ele vai garantir realmente que não gere horas extras, banco de horas, e que realmente as folgas sejam respeitadas. Tudo isso. E uma coisa bem importante, só para abrir um parênteses em relação ao planejamento, deixar de fazer de uma forma manual aquilo que o sistema poderia fazer de uma forma automática. Então hoje a gente pode se orgulhar que a nossa solução ela vem fazer aquilo que demandava às vezes 2, 3 dias em 10 segundos, 5 segundos. Então é gerar produtividade, tirar o gestor da parte burocrática para ele estar mais na parte estratégica, que é, como eu falei, da segunda coluna, que é o planejamento. A terceira é a execução. Não adianta a gente fazer o melhor planejamento, não adianta a gente fazer o melhor plano de trabalho, se na ponta a pessoa vem a hora que quer, trabalha a hora que quer, falta, troca horários e não comunica. Então, ter a execução, e isso atrelado também à parte de controle de frequência, controlar banco de horas positivas, propriamente a questão que a gente usa da portaria 671, que é o reconhecimento facial. A nossa solução é a única solução, posso falar até na América Latina como um toda, que ela atende de ponta a ponta, né? E inclusive a questão da coleta das marcações como uma solução própria e totalmente integrada. Então, me permite, claro. Ela, dentro desse aspecto, ele parametriza e está integrado também aos controles de frequência. Isso mesmo, é fundamental. Tá. Porque, como eu falei, não adianta eu fazer o melhor planejamento se eu não tiver uma execução que mostre aderência Sim. em relação ao que foi planejado. Correto. Então, nós temos uma solução completa de frequência, que isso faz parte do conceito de workforce, e, por final, a questão da otimização. Então, não só assegurando o colaborador na hora certa, no momento certo e na hora certa, mas também fazendo aquilo que tem que ser feito, e através principalmente da gestão das tarefas, a gestão da rotina. Então, doutor Edson, a gente quebra um paradigma muito importante, que é o quê? Eu não vou só dizer a hora que o colaborador entra e sai com a ferramenta. Nós podemos também dizer tudo que ele tem que fazer durante o dia. E isso vai gerar produtividade. Então, atrelado ao dimensionamento, atrelado à execução, a gente vai conseguir ter a otimização. E até por isso surgiu todo o nome do WFO, de Workforce Optimization, que é a otimização da força de trabalho. Tem até um board lá onde você consegue acompanhar
em tempo real como é que está essa movimentação de pessoal dentro do hospital? Sim. Então, a nossa ferramenta, ela, volta a falar, ela é muito voltada à execução, à praticidade. A gente não quer que os nossos clientes, principalmente os gestores, percam tempo em buscar informações. A Sim, primeira tela da nossa ferramenta é o painel de indicadores, sim, onde ele vai saber quem está cumprindo a legislação, quem é que está cumprindo as horas, se tem horas a mais ou a menos, se realmente quem chegou para trabalhar, quem é que está atrasado, sempre com comunicações online. Nós temos um conceito, doutor Edson, de omnichannel, o varejo usa muito esse nome, né? Então eu não preciso mais acessar só pelo computador, eu posso usar pelo computador, pelo app, pelo WhatsApp. Nós somos a única ferramenta que está integrada automaticamente com o WhatsApp e é um ponto de comunicação. O funcionário não chegou, o gestor já pode mandar essa mensagem diretamente para o colaborador. Porque ninguém fica espiando o app sim, da sim. empresa, mas o WhatsApp a gente utiliza bastante. Então, sim, nós temos uma solução completa que vai fazer isso. E o que é mais legal em relação a isso tudo, doutor Edson? É uma solução bem implementada, e aqui não estou nem falando em relação à nossa ferramenta, estou falando isso a nível global. Ela vai trazer uma economia de 3 a 7% de economia na folha. Então, é o maior gasto que um hospital tem. Então, é importantíssimo as pessoas olharem realmente onde é que dá para economizar. Então, e a força de trabalho, 2, 3% no mês de economia é um rio de dinheiro quando a gente fala de uma folha que representa praticamente quase a metade do custo do hospital. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos em São Paulo aqui algumas características interessantes, né? Porque a questão, muitas vezes, de paralisação do metrô, paralisação dos trens e assim sucessivamente, são coisas assim um tanto rotineiras, né? E eu já há algum tempo atrás, há muito tempo trabalhei na Santa Casa de São Paulo, quando havia essas movimentações, havia uma preocupação muito grande de como é que seria, né, a questão dos agendamentos das cirurgias no centro cirúrgico, com relação a fazer a alimentação, como seria, né, os postos de recepção, os de controle de acesso. Pelo que eu vislumbro dentro da sua explicação, eu conseguiria, dentro desse processo, identificar, pelo controle de acesso de frequência, de acesso das pessoas, identificar quanto que eu teria de mão de obra disponível para cumprir todos esses espaços de minha responsabilidade sem ter nenhum prejuízo, podemos assim dizer, pelo menos minimamente teria essa mão de obra. Seria isso? Isso. Como o senhor tem muita experiência, viveu isso na veia, né? Sim. Por mais que esteja no sindicato há alguns anos, mas sentiu isso. Esses desafios, né, eles nunca deixaram de existir. Sim. Então, uma cidade muito grande como São Paulo, a movimentação de casa até o trabalho, ela pode às vezes demorar 2, 3 horas. É uma loucura quando a gente fala do interior, mas São Paulo é uma realidade triste. O colaborador já chega cansado no trabalho. E a questão que o senhor comentou é isso mesmo. Então, quando a gente cruza a questão do dimensionamento, a gente consegue entender dentro do hospital aonde eu tenho mão de obra que possa ser emprestado e fazer a circulação, que é girar o colaborador. Esse exercício, doutor Edson, ele é feito hoje de uma forma manual, que é o feeling que eu comentei. Sim. Faltou alguém, o enfermeiro-chefe tem que Liga pensar, liga para o outro. Sim. O WhatsApp ajudou muito hoje. Sim. Por isso que a gente até usa Sim. bastante o WhatsApp, totalmente integrado na ferramenta. Mas então a nossa solução vai ajudar isso. Ela vai entender aonde tem as pessoas que estão a mais e que a gente possa estar fazendo os empréstimos, mas sempre respeitando a competência, sempre respeitando as particularidades de cada serviço, para não gerar passivo trabalhista, para não gerar desvio de função, porque o Brasil, infelizmente, ou a gente trabalha de uma forma muito correta, ou a conta chega muito rápida. Sim. Entendi. Nesse caso, por exemplo, essa modalidade de se utilizar a ferramenta do WhatsApp nesse modelo, ele possibilita passar ao gestor, ao líder, a responsabilidade de fazer essas movimentações. Não ficaria a cargo do colaborador fazer isso. Seriam as lideranças que teriam, através do aplicativo, a identificação. Bom, aqui eu posso tirar 2 da enfermaria A e trazer para o centro cirúrgico. Essa mobilidade ficaria com os líderes, né? É isso? A questão da comunicação, da movimentação, todo o líder vai ter todo o subsídio que a ferramenta vai dar para ele. Correto. E a comunicação, para ser rápida e ser fluida, a gente pode usar das mais diversas formas. WhatsApp, app, ou a própria ferramenta. Então, é um canal de comunicação.
O que é interessante em relação aos canais de comunicação, o colaborador ele tem as informações na palma da mão de tudo que ele precisar. Então agora a gente vai ter algumas novidades aí, principalmente na questão da IA e os agentes de IA, né? Então isso é uma coisa que eu posso até falar aqui antecipadamente. A ferramenta ela vai dar um passo muito grande. É a própria IA, a própria tecnologia ajudando o gestor, dando insights do que tem que ser feito ou não. E isso, Dr. Edson, é disruptivo. Então, a IA veio para ficar e cada vez mais vai ter mais força. Então, a ferramenta dizendo, está sobrando aqui, está faltando aqui, e o gestor simplesmente dizer, gostei da tua ideia, gostei. É realmente aonde a gente está caminhando e isso vai ser revolucionário. Quando estávamos falando no modelo anterior de 3 a 7%, podemos falar tranquilamente de chegar a uma economia de 10, 12, 15%, que é algo que o mercado americano, norte-americano, já tem na prática. Aqui tem inclusive essa pergunta até que fortalece um pouco essa sua fala. De que forma a organização adequada das escalas impacta a produtividade e o bem-estar dos profissionais de saúde? Sim. A humanização da escala. Isso é uma questão que... A primeira questão, Dr. Edson, que também é bem importante, já tive um prazer de conversar até sobre esse tema aqui no Sindusfil, existe um dos principais motivos de afastamento é o grande desafio da liderança imediata. É o número 1. Eu acho que o 2 ou 3 é salário, mas o número 1 é problemas entre o líder e o colaborador de uma forma direta. E o ponto de ruptura que mais acontece em relação a essas discussões, esse dia a dia, é essa questão, hoje você não trabalha aqui, você vai trabalhar lá. Sim. E a pessoa sai brava, porque ninguém gosta de sair do seu ambiente de trabalho e ter que ficar circulando. Por que deu folga para ele e não deu folga para mim? Por que concedeu isso? Nós temos que romper essa questão. A ferramenta ela tem que trazer dados e fatos para tomar as decisões corretas. E uma vez usando dados e fatos, o colaborador não vai se sentir injustiçado. Então, esse é um dos pontos que a gente traz dentro da nossa ferramenta, a humanização da escala. Mas não é porque a gente usa dados e fatos que o colaborador não pode solicitar uma folga num aniversário da esposa, num batizado do filho. Então, quando ele submete a pedidos, o próprio gestor pode entender se o atendimento daquela solicitação vai afetar a rotina do hospital ou não, ou se ele pode estar fazendo uma troca com outro. Então, a humanização da escala, ela vem facilitar muito pela previsibilidade de que eu vou saber aonde eu vou trabalhar também, e não vou ter surpresas, não vou ser remanejado durante o dia. A questão da facilitação, da forma fácil que a gente vai ter entre trocar as escalas, fazer essas questões, não vai gerar retrabalho, então o gestor não vai ser tido como injusto, e sim como usando dados e fatos para tomar decisão. Então isso traz um ambiente mais harmônico, e aonde não é o colaborador pensando que o gestor está sendo maldoso com ele, e sim sabendo onde dá para fazer, onde não dá, tem algum motivo justo. Até porque há uma característica importante dentro dos hospitais, que são aquelas condições do próprio, somente da área técnica, né, terem 2 vínculos, né? Então precisa se adaptar à questão de uma folga ou à questão de uma determinada viagem que o colaborador quer fazer. Obviamente que eu sempre falo para todos aqueles que fazem gestão que, para mim, o grande problema da exceção é a exceção, né? A partir do momento que você abriu uma exceção, você abriu uma porteira. Então aí o porquê de ter esses controles, obviamente que não vá de forma nenhuma ficar brusca a questão da humanização, mas esse sistema possibilita essa visão de uma maneira bem contundente, não? Sim, total. Doutor Edson, até reforçando isso que o doutor está comentando, nós atendemos vários modelos de forma de elaboração das escalas, através de geração automática, geração das escalas, das folgas automáticas, todas as lógicas para facilitar. Existe um modelo que se usa bastante aqui no São Paulo em si, não se usa tanto, algumas cidades do interior, vai depender muito da rotina do hospital, que chama a folga preferencial. Chega no final do mês, cada colaborador vai lá dentro da escala do papel e anota quando é que ela gostaria de ter folga. Assim. O que acontece? O gestor depois ele vai ter um exercício de olhar aquela escala e entender o que dá para atender e o que não dá.
E todo mundo aqui é ser humano, sabe que quando eu digo sim para um, não para outro, gera uma insatisfação. Mas eu também não posso dizer sim para todos. Então essa relação, doutor Edson, ela pode ser muito bem vista às vezes dizendo, olha, mas ele está atendendo, mas ela sempre vai gerar um grau de insatisfação de um lado para o outro. Então a nossa ferramenta, a gente consegue a gente consegue aprimorar esse modelo usando lógicas e dados e usando meritocracia para gerar a melhor escala de uma forma correta. E ninguém passar por injusto. Interessante. Que muitas vezes, doutor Edson, o gestor não é, muitas vezes não, 99% não é injusto. Ele simplesmente está fazendo o trabalho dele. E não há como abrir algumas escalas ou exceções. O mercado americano, doutor Edson, é duro nisso, norte-americano. Você está escalado, tem que trabalhar e acabou. Não existe isso. Então, assim, aqui a gente não pode ser ferro e fogo, porque o senhor falou bem, as pessoas às vezes trabalham em 2, 3 empregos. E se ela não conciliar as folgas, ela não vai ter mais vida. Você veja, nesse ano, se não me falha a memória, nós estamos aí, e é a pergunta que vem a seguir, nós temos 8 emendas de feriados. 8 emendas, né? Só esse mês a gente já tem 2, né? Temos agora no dia 21, tem mais uma emenda. 21 de abril agora. Sim. Então, já me parece que para a área administrativa, ele tem que mensurar essas questões de compensação, de como fazer essa jornada. Agora, imagina na escala, né? Então, dentro desse processo, quando existe essas condicionantes de emendas também, me parece que o software ele propicia também não só essa questão de não faltar a mão de obra, mas uma visualização que pode propiciar uma questão de banco de horas ou sobre jornada? Sim. A gente estava falando isso hoje antes, saiu uma notícia fresca em relação à questão dos controles de exames. Do controle de exames, alguns exames, e que vai dar direito a abono do dia. Isso, abono a falta, né? Desde igualmente a questão da doação de sangue, igualmente existem outras questões. Num bom resumo, doutor Edson, mais questões que o gestor vai ter que lembrar para controlar. E vamos lembrar que sem a nossa ferramenta, sem uma solução de workforce, ele está usando o Excel. Então ele tem que lembrar se ele já fez o exame periódico esse ano, se não fez, quando não fez, quem é que pode entrar no lugar, quem é que pode entrar no lugar dele. E tudo isso, infelizmente, tem um lado bom, que é a questão dos exames, isso faz parte, né? As pessoas têm que estar bem para trabalhar. Eu sempre digo que os pilares família, saúde, família, trabalho. Então a pessoa tem que estar com saúde para poder trabalhar, para poder cuidar da sua família. Mas por um outro lado, isso eleva o custo dos hospitais. Então são controles manuais. Então a nossa ferramenta vai ajudar muito nisso. Controlar, ser um auxiliador para o gestor, para saber realmente se a pessoa tem direito ou não tem, se ela já fez esse exame esse ano, se já fez o acompanhamento do filho ao médico. Existem várias questões, mas por um outro lado também ajudar a saber o seguinte, olha, hoje não vai ter essa pessoa, quem é que pode substituir ela? Me diz uma coisa, Fernando, eu tô querendo fazer uma pergunta aqui, mas a cada momento que você faz a explicação, eu vejo para aqueles telespectadores que estão nos acompanhando a necessidade de dar essas dicas. Vou dar um exemplo para você. Nós temos aí a questão da paternidade agora, que a partir do ano que vem vai aumentar mais de 5, vai haver paternidades, aumento da paternidade para 10 dias, 15, assim sucessivamente. Então, a cada dia há umas alterações nos processos de concessão de abono, de justificativa, tal qual essa que os empregadores agora vão ter que saber e abonar o dia necessário para que o empregador possa abonar o dia do exame dele e assim sucessivamente. Dentro desse processo, qual é o papel da escala de trabalho na redução de erros operacionais, né, e na melhoria da gestão hospitalar? O que a gente, visualizando esse mundo da forma que a complexidade do hospital, esses erros podem propiciar aí alguns, vamos dizer assim, alguns prejuízos significativos, não? Sim. Doutor Edson, a questão quando se trabalha na mão e com feeling, não tem como. Sim. Vai dar muito erro. E o grande desafio é que os hospitais,
eles têm essa consciência que isso gera muito trabalho para assistencial, muito trabalho por recursos humanos, e ainda o colaborador às vezes se sente prejudicado, né? Uma questão é o seguinte, vou dar um exemplo na prática. Quando a gente tem que fazer controles em Excel na mão em relação alistamento, a questão de acompanhamento do filho ao médico, a questão agora de exames em relação a que saiu a lei agora, essa questão da paternidade. Então, assim, serviço militar, a gente tem muitas coisas. Além do que as convenções coletivas, que elas são, obviamente, em cada uma das bases regionais, uma característica diferente. Dia da Saúde, que gera. Então, todas essas folgas complementares, essas questões, que a própria eleição, que é um ano eleitoral, Sim. Então, assim, quem trabalha na eleição também tem essas questões. Tudo isso necessita de trabalho manual, onde o gestor. Então, a gente sabe, quando a gente está falando, às vezes, de uma instituição de 1.000, 2.000, 3.000, nós temos hoje, até fazendo um gancho, nós temos hoje clientes com 20 funcionários até 85 mil funcionários. Então, é só para a gente também, vocês entenderem que 85 mil colaboradores, que essa particularidade, ela dói para todos, não é só para o grande e para o pequeno. Mas tudo aquilo que requer trabalho manual, e depende da competência do gestor, ela é complexa. Então, você imagina, doutor Edson, num ambiente de 1.000, 2.000 colaboradores, onde eu tenha, 200, 300 coordenadores, nem todos são organizados. Nem Sim. todos anotam aquelas questões. E tudo isso é dinheiro desperdiçado. Não existe grandes mágicas em relação à otimização da força de trabalho. Se alguma empresa dizer que a pessoa vai economizar 50%, 60% do que ela gasta com pessoas, não acredite. Não existe esse tipo de milagre. Mas se a gente buscar pequenas questões, reduzir ali 10%, 5% de horas extras, 2% aqui, reduzir, nós vamos ter um ganho lá. Então, um ganho financeiro muito interessante. E, obviamente, isso também vai ajudar na questão da segurança do paciente. Tudo que é feito na mão e depende do homem, pode ser que a gente tenha mais organizado ou não. Então, é isso, doutora Edson. A gente tem que sair da forma analógica para entrar na forma... Não faz mais sentido a gente estar no mesmo modelo operacional há 10, 15, 20, 200 anos. A gente precisa revolucionar essa questão. O maior custo hoje, doutor Edson, do hospital é gerido ainda na mão e no filho. Deixa eu te falar uma coisa. Diante aí desses prognósticos, eu venho alardeando aí aos quatro ventos, que eu vejo hoje que a implantação da jornada 6x1, acredito que seja um impacto político muito grande, mas eu não tenho certeza que isso vinha entrar tão logo. Eu acho que isso vai ficar realmente na mão das negociações coletivas. O que me preocupa muito é a questão da diminuição da carga horária de 44 para 40 horas. Haverá, obviamente, o fato de que você não vai poder reduzir o valor do salário e, obviamente, haverá um impacto muito grande. Vocês já têm percebido ou já têm umas perspectivas com relação a essa possibilidade dessa implementação dessa jornada, Fernando? Esse assunto é muito polêmico. Até a gente vai ter um debate com a Tatiane, o Padre Albino e com a Patrícia, do Rio Claro, daqui um mês, não, melhor, no final do mês, vai ter um debate em relação a essa questão, com essa questão, e é um tema muito sensível. Acredito ainda, verdadeiramente, que os hospitais, muitos deles ainda não viram o quanto isso pode impactar financeiramente. Onde a gente está falando já de uma estrutura, de um hospital que muitas vezes já está muito amarrada financeiramente, onde ela não tem mais margem para trabalhar, porque já está trabalhando mais do que do vermelho, principalmente os filantrópicos, não existe mais margem para aumentar 10, 15, 20% do custo operacional. Alguns segmentos diferentes do ramo da saúde, como o varejo, que usa muito a escala 6x1, já está no desespero total. Então ela começa aos poucos mudar a sua forma de trabalho, mudar as suas escalas, para ter um mix em relação aos contratos. E isso é o que vai ter que acontecer com os hospitais. Muitos hospitais já não usam a escala 6x1 puramente, então já tem 12x36, existem outras formas de trabalho, mas ela vai ter um impacto muito grande. Muito grande. Então, não sei o quanto isso pode ter sucesso numa aplicação de um dia para a noite. Acho que o Brasil sofreria grandes desafios. Mas está aberto aqui, avisa lá a Patrícia, aviso você,
tá aberto os nossos canais para divulgação desse evento que você vai fazer lá, para a gente dar publicidade a eles, viu? Tá Bacana, bom? obrigado. Bom, Fernando, a gente tem pouco tempo, né? Mas eu queria desde já agradecer imensamente a sua fala aqui. Você veja que é um bate-papo, parece que é tão pequeno, mas deu para a gente conversar bastante coisa. E se nós tivéssemos mais oportunidade, a gente se alongaria isso aí até o Sim. final da tarde. Então eu queria agradecer imensamente a sua participação nessa jornada, porque essa jornada sempre nós procuramos identificar com o segmento o que é que eles querem que a gente faça de debate. E um desses foi essa questão da implantação da jornada, essa questão das escalas. Eu acho que é fundamental para nós termos, dentro dessa possibilidade da implantação, a escala de trabalho. Eu acho que não só a sua ferramenta, mas o seu conhecimento, ele é mister para que as pessoas possam ter uma ideia, até mesmo de contratar a sua empresa para que elas possam ver essa ferramenta, né? E por isso que eu queria desde já agradecer você e que você deixe à disposição nossa aí todos os seus contatos e mídias para aqueles que estejam nos assistindo possam entrar em contato com você. Então, beleza, doutor Edson. Novamente, muito obrigado. Não vou sumir nunca, vocês são grandes parceiros e a gente vai continuar aí para as próximas décadas. Então, parabéns também pelo prêmio ano passado. O senhor realmente está fazendo uma grande revolução, contribuindo já. Sempre falo isso, tudo aquilo que é verdadeiro eu posso Obrigado. e devo repetir, que o Dr. Edson sempre trabalhou para o bem dos associados. Muito obrigado. Então, isso é fundamental a gente sempre frisar, porque vocês estão aí no dia a dia acompanhando. Nessa questão do tema que a gente conversou hoje, a gente pode falar o dia todo. Sim. O dia todo mesmo, e não vamos falar até por uma questão do tempo. Mas o que eu sempre desafio aos hospitais, às empresas, é olhar para esse tema. Olha para esse tema. Compare aquilo do modelo que é e do modelo que possa ficar. E não se sintam satisfeitos em fazer trabalho manual. O maior gasto do hospital é pessoas. O colaborador mais caro são líderes. E eles estão sendo remunerados para fazer trabalhos em planilha, na mão, não saber onde é que falta sobra pessoas. Olhem para esse tema que é, na minha visão, um dos principais formas de fazer economia num hospital. Deixe suas redes sociais, seu e-mail, por favor. A gente posta bastante coisas, então a gente usa muito o próprio Instagram. Pode seguir lá, é muito fácil, WFO, já vai aparecer, é WFO o inteiro, mas se digitar WFO, isso já vai aparecer. O nosso próprio LinkedIn, então tem muito conteúdo, a gente sempre quer postar bastante coisa lá, tem bastante novidades, clientes novos, cases, então é bem importante, nos sigam para trazer mais informações. Também a gente se vê bastante em eventos, me procurem, porque eu tenho um carinho muito especial para esse segmento e pelo sindicato. Muito bem. Queremos agradecer a todos por esse segundo dia. Não deixe de prestigiar amanhã mais um episódio aqui da nossa jornada, 7ª jornada de debates, sempre trazendo aqui novidades, né? E queríamos agradecer a todos por ter prestigiado mais esse dia e pedindo aos senhores que não deixem de acompanhar amanhã o nosso próximo episódio da 7ª jornada de debate do Sidocil. Bom dia a todos e um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal.